Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo: quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus faz a pergunta a Pedro 3 vezes se o amava. Pedro responde que amava Jesus e Jesus dá sempre esta missão: apacenta as minhas ovelhas. O modelo perfeito do bom pastor é Jesus. Ele carrega as ovelhas no ombro, se necessário for, dá a vida por cada uma delas. Jesus é o pastor bom que ama as ovelhas. Por isso ele apacentou as ovelhas com fidelidade ao Pai, com responsabilidade, com dedicação. O bom pastor é aquele que ama, a ponto de se entregar totalmente, dando a vida. E o amor, diz São João Crisóstomo, amor não é um milagre. São João Crisóstomo diz que o amor é uma obra. Ele vai recordar a frase de São Paulo aos Romanos: é no amor que está o pleno cumprimento da lei. Por isso Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, para que ele possa cumprir plenamente os mandamentos de Deus, sendo assim um bom pastor. São João Crisóstomo continua ainda: tende, pois, amor em vós, e estarei entre os apóstolos, mesmo na primeira fila. Quereis outra prova deste ensinamento? Vede como Cristo se dirige a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? São João Crisóstomo continua: não há nada que mais nos faça alcançar o reino dos céus do que amar Cristo como ele merece. Será que nós estamos amando Jesus como Jesus merece o nosso amor? O que nós podemos fazer para amá-lo ainda mais, sendo o amor não um milagre, mas uma obra? Que faremos para amar Jesus mais do que os apóstolos? Escutemos Cristo, esse mesmo Cristo que devemos amar. Se me amas mais do que estes, apacenta as minhas ovelhas. O zelo, a compaixão, os cuidados são atos e não milagres. Possamos ter zelo, compaixão e cuidado para com os nossos irmãos. Hoje nós recordamos um santo importante, São Felipe Neri, importante para nos ensinar a ser cristãos, importante para nos ajudar a viver com leveza, a ter bom humor. Ele nasceu na região da Itália, Florença, no ano 1515. Realizou seus estudos filosóficos e teológicos com os agostinianos em Roma. Sempre que podia, praticava a caridade junto aos pobres e necessitados. Ele fazia esse trabalho com muita alegria. O santo chamou a atenção do seu confessor
e pediu ajuda ao confessor para fundar a Confraternidade da Santíssima Trindade, para assistir os pobres, peregrinos, doentes. Aos 36 anos de idade, ele foi ordenado sacerdote. Iniciou a bela obra do Oratório do Divino Amor, dedicando-se aos jovens e testemunhando a sua alegria. Ele vai falecer no dia 26 de maio de 1595, aos 80 anos de idade. Ficou conhecido como o Santo da Alegria e da Caridade. Algumas frases de São Felipe Neri nos ajudam a viver o cristianismo. Sobre a santidade ele afirma: na guerra pela pureza só vencem os covardes, isto é, aqueles que fogem da ocasião de pecado. E outra frase: quem não puder dedicar longo tempo à oração, deve pelo menos elevar muitas vezes o seu coração a Deus. Então, se você não pode ficar 1, 2 horas rezando diariamente, faça pequenas orações ao longo do dia. Outra frase importante: quem se impacienta com a sua cruz, achará outra mais pesada. Então, tenha paciência com a sua cruz. Não queira trocar a sua cruz, porque você pode encontrar uma mais pesada. Por fim, ele afirma: quem se coloca voluntariamente na ocasião dizendo não vou cair, este está mais perto do tombo. Então, nós devemos pedir força a Deus. Estar de pé, não cair nas tentações, é um dom de Deus e muito da nossa prudência, da nossa virtude, do nosso esforço. Mas a gente não deve se achar forte demais. Não devemos achar que somos mais fortes do que somos na realidade. A nossa força é Deus. Ele afirma ainda: o Espírito Santo de Deus só mora nos corações puros e simples. Compartilhe a meditação de hoje, os ensinamentos do Evangelho e de São Felipe Neri. Você tenha um bom dia, um dia abençoado por Deus. Vamos pedir essa bênção com a intercessão de São Felipe Neri. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.